Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. E o tema, ProERD. Estou conversando com a instrutora ProERD, Gabriela Nunes Espíndola, que atua na cidade de Jaguaruna. Gabriela, nas mais diversas profissões, as pessoas, o candidato, enfim, ele precisa ter um perfil para se adequar àquela função. Eu te pergunto, qual é o perfil ideal, adequado para atuar no ProERD? Existe uma lista de pré-requisitos, né, que a Polícia Militar coloca, é uma seleção interna, né, feita entre os policiais, e entre os pré-requisitos precisa ter 2 anos já de serviço policial ativo, e dentre outros fatores, comunicativo, ter facilidade de conversar com crianças, facilidade de conversar, aberto a mudanças, de preferência que goste da parte lúdica, justamente para ter essa aproximação com o aluno. Público infantil, né? Isso. E, não, obviamente, né, por ser um programa de prevenção às drogas e à violência, a pessoa não pode ser tabagista, nem fazer uso de outro tipo de drogas, e também não ser usuário abusivo de álcool também. São pré-requisitos essenciais para que você consiga ser um instrutor eficiente, né, e trabalhar realmente a prevenção com as crianças e adolescentes. É um programa, como diz o próprio nome, educacional de resistência às drogas e à violência. Mas nós sabemos que essas lições vão muito além da questão da droga. Fala pra gente o que é ensinado nas aulas do ProERD. Sim, eu como não tive a oportunidade de ter esse programa quando eu era criança, eu imaginava que o policial só ia para a sala de aula falar sobre droga, explicar tudo sobre droga, o que era droga, o que não era droga, e na verdade não. Nós falamos em algumas lições especificamente sobre drogas. No ProERD a gente trabalha responsabilidade, noções de cidadania, trabalhamos a comunicação, como ter uma comunicação eficiente, como lidar com momentos de tensão, como lidar com as pressões que os colegas impõem, possivelmente para usar droga ou não. E tem uma ferramenta excelente, trabalhamos o bullying, que eles gostam bastante, ajudar os outros, como obter a ajuda dos outros. E uma ferramenta excelente que eu digo que eu uso, eu falo para eles, eu uso isso na minha vida, ensinem os pais de vocês. É um modelo de tomada de decisão, que consiste em 4 passos. Quando você tem um problema, um desafio que você tem que desvendar, você tem que resolver aquilo, você usa o defina, o analise, o atue e depois que você fez isso, avalie se tudo isso, se essa decisão que você tomou fez bem para você, se você tem que fazer uma nova avaliação. Isso serve para, eu falo para eles, para qualquer coisa na vida. Surgiu um desafio, surgiu uma dúvida, eu tenho um problema, senta. Se for preciso, pega um papel e uma caneta, escreva. Quais são as diferentes opções que eu tenho para resolver isso? Eu posso ir por esse caminho? Eu posso ir por esse? O que vai me trazer mais consequências positivas? Já elimino aquelas que possivelmente vão me trazer consequências negativas? Então a gente trabalha isso que serve para qualquer momento da vida deles, né? Não somente para o mundo das drogas, da violência, mas para qualquer área da vida deles, para eles poderem tomar boas decisões, saudáveis e responsáveis e serem bons cidadãos ao final do curso ProERD. E a credibilidade do ProERD, ela é muito grande, né, na sociedade, nas escolas, que faz com que as diretoras venham a solicitar palestras aos instrutores ProERD. Então, quer dizer, além das aulas, eles ainda solicitam mais conteúdo através das palestras. Fale pra gente um pouco sobre isso também. O ProERD ele possui 4 currículos, mas infelizmente devido à quantidade de efetivos de policiais nós não conseguimos contemplar todos os currículos nos municípios da região. O nosso trabalho é efetivamente nos 5º anos, né? Então nós contemplamos, eu trabalho no município de Jaguaruna e no município de Sangão, dando o ProERD para todos os 5º anos das escolas que existem lá. E as professoras sentem a necessidade de uma conversa sobre isso com o ensino médio, ou com os menores, ou com o 7º ano, 9º ano, porque nós sabemos que hoje em dia as drogas estão muito presentes na escola também, né? Então, elas querem que aquele aluno específico, ou os pais, tenham esse conhecimento. Então, elas nos solicitam, justamente por a gente já ser uma ponte entre a polícia e já trabalhar com a educação, palestras falando. Aí as diretoras, ou diretoras e professores nos convidam. Gabriela, a gente precisa de uma palestra sobre isso, focado para os pais. Não, a gente quer focado para os alunos. E nós, instrutores, nos reunimos e montamos, trocamos ideias, materiais, preparamos uma conversa e, se for possível, dependendo do nosso horário, a gente agenda e vai
à noite, em outra hora, né, sem ser no nosso horário de trabalho, a gente vai para tentar trabalhar a prevenção e também, de certa forma, tentar mudar aqueles que possivelmente já entraram no mundo das drogas, né? E a gente faz isso como um serviço extra mesmo, né? Não faz parte do currículo oficialmente, mas acaba fazendo parte. Exatamente. Pela importância. No curso ProERD a gente não aprende a dar palestras, mas através disso não tem como a gente negar, né? Tudo que eu posso fazer para melhorar e atingir o maior público possível, eu estarei lá fazendo, com certeza. Todos os dias, né, todos nós temos dias bons e ruins nas nossas profissões, nas nossas vidas. Teve algum dia em que você estava um pouco mais desmotivado, um pouco mais triste? Faz parte do ser humano, né, da sua natureza. E o ProERD veio de alguma forma te motivar naquele dia? Com certeza, né? Apesar de eu estar extremamente realizada nos meus 2 trabalhos, Polícia Militar e também com as aulas de ritmos que eu dou, é normal, acordei um dia, tô cansada, ou enfim, aconteceu algum problema em casa, normal, às vezes acontece de eu sair de casa assim meio, tem que dar aquelas 2 aulas, porque é cansativo, a gente sabe, quem trabalha com criança e com adolescente sabe que não dá para dar bobeira, a gente tem que estar sempre chamando atenção e puxando e chamando atenção para eles, e o policial ProERD também tá sempre carregando bolsa, mochila, data show e já carrega um monte de peso. É um pouco cansativo. Já aconteceu várias vezes de eu sair de casa assim, nossa, que cansada hoje que eu tô. E parece incrível, por isso que eu digo que o trabalho que me escolheu. Já aconteceu várias vezes de eu sair meio cansada, desmotivada, comigo mesmo. E eu chego, eu dou a minha aula e um aluno vem e te dá um recadinho, te dá um bilhetinho, te dá um abraço. Renova. Eu chego em casa, nossa, que legal, que bom que eu fui trabalhar. Eu prefiro 1000 vezes sair para trabalhar do que ficar em casa de folga, assim. Eu sempre digo, uma semana que eu tô cheia de trabalho, eu me sinto muito mais feliz na folga do domingo, é muito mais compensadora do que muitas vezes quando eu tô em casa sem fazer nada. E teve uma história muito bacana, que agora me fez lembrar, no município do Sangão, eram 2 irmãos, e no início, a primeira aula, entreguei o livro para os 2, enfim, e na segunda aula eu vi que a menina não estava com o livro em mãos, e aí eu fui perguntar o que aconteceu, o seu livro. Minha mãe rasgou. Enfim, e continuei minha aula e depois eu fui conversar com a professora, né? Porque o ProERD também tem muito disso, a gente não é só dar aula e vai embora. Quando a gente percebe algo a mais, de diferente, a gente tenta solucionar junto com o professor, junto com o diretor, e a professora falou, não, é porque a mãe dela não gosta de policial, enfim, e disse que não era para ela para nenhum dos 2 prestarem atenção na aula, que não era para eles participarem da aula. Eu assim, bom, então vamos tentar, deixa eles na sala, quietinhos, né, ficam no seu lugar, e vamos tocando as aulas assim. Na terceira aula ela já começou a olhar para mim, na quarta ela já começou a compartilhar o livro com o irmão, que o irmão ainda tinha o livro, e ela foi participando, foi respondendo, foi praticando as atividades, e nas últimas aulas ali do programa, que geralmente é um ciclo de 6 meses, geralmente é um semestre que a gente está junto com aquele aluno, ao longo dessa aula era um dos dias que eu estava um pouco triste, um pouco cansada, chegando no final a gente vai ficando cansado também, quem é professor sabe como é que é, e ela me deu um bilhetinho, eu abri aquele bilhetinho e estava escrito, Gabriela, eu gosto muito de você. E eu havia pesquisado um pouco sobre o histórico familiar dos 2, né, justamente por isso. Por que a mãe dela não queria que ela participasse do ProERD? E realmente o pai dela estava preso, a mãe dela também já tinha envolvimento com tráfico, já tinha sido abordada pela polícia. Então, de certa forma, eu entendo o lado dela de não gostar da polícia, né? E o fato de eu ter conquistado ela, de certa forma, mudou um pouquinho o papel da polícia para ela. Então, isso para mim foi extremamente gratificante. Aquilo te renovou aquele dia? Totalmente. E os alunos, é deles, né, de coração deles. Eles vêm, eles te dão um abraço, eles te dão um bilhetinho, eles te dão uma cartinha. Compensa todo o esforço. Todo. Às vezes eu vou ler as redações assim, que todo aluno precisa fazer uma redação no final do semestre para poder concluir. E aí, às vezes, eles, junto com a redação, entregam um bilhetinho falando de mim, falando como o que mudou, o que o programa não mudou, que gosta muito da gente. Nossa, realmente, aí, às vezes, começa a chorar, assim, é muito legal. Gabriela, muito interessante, realmente, é emocionante saber de tudo isso. Nosso programa chegou ao fim, nós teríamos aqui mais outro programa, né, para poder caber todos esses assuntos. Quero te agradecer por ter vindo de Jaguaruna, especialmente para o nosso programa Pensando em Segurança. Muito obrigada a todos. Obrigado. E o programa Pensando em Segurança fica por aqui. Meu muito obrigado a você que sempre nos assiste e nos acompanha.
Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.